Olá amigos, bem-vindos ao nosso canal Caminhos da Literatura. Aqui nós falamos sobre livros, sobre escritores, sobre autores, sobre literatura, sobre poesia narrada. Então sejam todos bem-vindos, sintam-se em casa, sintam-se à vontade. Como sabem, trago-vos mais novidades. Hoje eu vou falar-vos sobre um dos precursores da literatura angolana, chama-se José da Silva Maia Ferreira, e o seu livro Espontaneidades da Minha Alma, as Senhoras Africanas. Venha comigo. O livro Espontaneidades da Minha Alma marca uma época porque constitui não somente o primeiro livro da literatura angolana, o primeiro livro publicado em Angola, mas também na África subsaariana e possivelmente em toda a África lusófona. José da Silva Maia Ferreira, assim, inaugura a literatura de expressão portuguesa com esse seu primeiro livro publicado no ano de 1849. Esta edição que eu tenho em mãos é da União dos Escritores Angolanos de 1980 e faz parte da coleção Precursores, e traz aqui uma introdução de Gerald Moser. Eu daqui a pouco vou ler-vos um pouco desta introdução para terem uma noção, para aqueles que não têm esta edição aqui bem antiga, né? Para já também já é a segunda edição da União dos Escritores Angolanos, mas é uma edição de 1980. E traz aqui essa introdução rica de Gerald Moser. Então, como estava a falar, Maia Ferreira inaugurou uma época, marcou uma época por ter sido o primeiro escritor, o primeiro autor com este livro dedicado às senhoras africanas a publicar o seu livro em Angola e em toda a África lusófona. Os seus poemas tematizam o amor, a amizade, a solidão e também um pouco do amor telúrico à sua terra natal, porque em alguns poemas nós encontramos a descrição de paisagens de Benguela, sua terra natal. Aqui no nosso canal eu já narrei 2 poemas de José da Silva Maia Ferreira. Vão encontrar os poemas que eu narrei. Tratam-se dos poemas Amo o Silêncio da Noite. Neste livro encontra-se na página 24. O outro poema que eu narrei aqui no nosso canal chama-se Em que estás tu a pensar, e encontra-se neste livro na página 65. Quando eu falava então do amor telúrico, nós encontramos na página 12, deixa eu ir para lá. Na página 12, o poema A Minha Terra. E ele aqui discorre um pouco sobre o seu país, numa comparação com o grande Portugal, mostrando coisas que existem em Portugal e que em Angola não existiam, pelo menos na época em que o texto foi escrito. Diz assim na primeira estrofe: Minha terra, não tem os cristais dessas fontes do sol Portugal. Minha terra não tem salgueirais, só tem ondas de branco arreal. Então nós estamos a ver aqui essa comparação entre Angola e Portugal, e aqui o escritor exaltando nesses versos a sua amada e bela Angola. Vou ler-vos então um pouco sobre a introdução de Gerald Moser, e diz o seguinte: Espontaneidades da Minha Alma, as Senhoras Africanas, é o mais antigo livro de poesias de um escritor angolano que se conhece, e muito possivelmente
o primeiro impresso em toda a África de expressão portuguesa. A sua edição original data do ano de 1849, exatamente quando começavam a cessar os laços que na base do tráfico de escravos haviam unido por vários anos Angola ao Brasil. Do seu autor José da Silva Maia Ferreira, chegaram até nós muito poucos dados. Sabe-se que nasceu em Benguela, que estudou em Portugal, viajou até ao Brasil e desempenhou em Angola as funções de amanuense da Secretaria do Governo-Geral de Angola, tesoureiro da Alfândega de Benguela e oficial da Secretaria do Governo de Benguela. Foi também candidato às eleições para senadores e deputados realizadas em 1859. O presente livro reflete, inevitavelmente, uma profunda influência do espírito colonial e do movimento literário do romantismo. Mas, para além da sua importância histórica no contexto da literatura angolana, é justo que se lhe aponte o que nele há já de consciência regional, etapa primeira da afirmação de uma consciência nacional. E eu vou pegar essa última parte para falar, apesar dessa questão histórica do marco, do livro, do autor, da sua ligação ao movimento romântico de Portugal, da sua influência do espírito colonial. Aqui neste livro, nesses versos, nós encontramos esta questão marcadamente regional, marcadamente uma consciência nacional, porque ele vai falando sobre o seu povo, sobre a sua terra, sobre as suas gentes. Nós encontramos aqui em vários versos do nosso livro. Como sabem, nós chegamos aqui só para aguçar a vossa curiosidade, trazendo algumas notas, algumas coisas. O que nós queremos é que vocês leiam o livro e tragam aqui nos comentários as vossas impressões de leitura, as vossas dúvidas, aquilo que perceberam, e nós vamos interagir. Então, leiam o livro Espontaneidades da Minha Alma, As Senhoras Africanas, de José da Silva Maia Ferreira. Provavelmente muita gente já leu o livro, tem agora a oportunidade de voltar a ele, a alguns poemas, para reviver os tempos em que leu o livro e poder então estar mais uma vez por dentro desta obra grandiosa, marcante para a literatura angolana. Não vou embora sem antes fazer o apelo para aqueles que ainda não estão subscritos: subscrevam o canal, ajudem-nos a crescer, partilhem o nosso conteúdo, partilhem o nosso trabalho. Assim o YouTube vai perceber que o nosso trabalho tem importância, o nosso conteúdo é bom, e vai partilhar para mais pessoas. Muito obrigada por terem nos acompanhado, por terem estado conosco até aqui. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Muito obrigada.